O que é que fazem um jornalista, um economista, uma poeta neste podcast um pouco mais de azul? Bom, o Fernando Alves, nos seus sinais, vai falar-nos de uma conversa em Coimbra, assim, num banco de jardim, sem nada na manga. O Francisco Louçã, em Tabu, vai comentar as eleições nos Açores e falar-nos do futuro da segurança social. E eu gostava de me acercar de um filme, Dias Perfeitos, de Wim Wenders, que é um belo filme como um haiku, não desfazendo. Neste segundo episódio de Um Pouco Mais de Azul, o Tabu dedica-se a vários temas, mas quero começar pelo mais importante, que é que entramos no 4º mês da invasão de Gaza. Uma guerra que se transformou no genocídio mais dramático, mais grotesco do século XXI e que, aliás, promete continuar ao longo do tempo. As autoridades israelitas têm vindo a sugerir ou a propor ou a avançar algumas ideias sobre a ocupação permanente do território de Gaza ou a expulsão de uma parte, porventura uma parte importante, dos seus 2,5 milhões de habitantes, que neste momento já não têm habitação ou sofrem permanentemente os bombardeamentos e um ataque sistemático do exército israelita. Estamos, portanto, no 4º mês deste massacre, que já deixa 27 mil vítimas, muitas mais dezenas de milhares de pessoas feridas, e essas vítimas são a população de Gaza. Portanto, uma grande maioria de crianças e de mulheres num contexto que arrasa as suas condições de vida. As duas grandes modificações que ocorreram nas últimas semanas merecem alguma atenção. A primeira é a mais gigantesca de todas, é uma decisão que surpreendeu o governo de Israel e, aliás, os seus principais apoiantes, o governo de Biden nos Estados Unidos e algumas chancelarias europeias, foi a decisão do Tribunal Penal Internacional que impôs a Israel, é a primeira vez que isto acontece, é uma novidade na jurisprudência internacional. O Tribunal Penal Internacional tinha julgado criminosos que tinham sido presos no contexto de acusações de genocídio, mas nunca tinha acusado ou julgado um governo neste contexto. É a primeira vez. E, contra a vontade das autoridades israelitas, obviamente, decidiu impor ao governo de Netanyahu a suspensão das operações militares. A força jurídica desta decisão é contrariada pela força das armas de Netanyahu. Ele não vai obedecer. Mas é a primeira vez que na história do direito internacional este Tribunal Penal Internacional aplica estas decisões. O caso será ainda julgado no futuro, mas para já o Tribunal achou que era tão urgente impor a proteção da população civil que determinou esta sentença provisória para suspender as hostilidades. E isso aumenta a pressão para que haja um cessar-fogo. O que, aliás, talvez explique o segundo fator novo, que é a declaração de Borrell, o responsável da União Europeia para as questões internacionais, que veio acusar o governo de Netanyahu de ter sido um dos financiadores do Hamas para dividir a causa palestiniana e para retirar a autoridade ao governo da autoridade palestiniana. E esta declaração surpreende não por não ser conhecido, não por não ter sido dito por outras autoridades, investigadores e outros juristas, mas pelo facto de ser a União Europeia a reconhecê-lo.
e sabendo que o governo da Alemanha ou o governo da França tem um compromisso tão forte com o fornecimento de armas, mesmo o governo de Espanha, com o fornecimento de armas e com o apoio a esta ofensiva militar de Netanyahu, este sinal de que a verdade da guerra está a entrar pelos olhos dentro da população europeia e está a sublinhar a exigência da humanidade contra a crueldade, da proteção das pessoas contra a barbárie, é um facto político novo. E por isso a luta pelo reconhecimento do Estado, de Israel, pelo Estado da Palestina contra a pressão do governo de Israel é mais forte agora. Talvez possa resultar das eleições portuguesas a obrigação de um novo governo de reconhecer o Estado da Palestina para proteger estas populações. E uma última nota que queria deixar é a contraofensiva do governo Netanyahu. Porque há uma ofensiva militar, mas há também uma ofensiva política. E à escala internacional, procurando condicionar os governos e até a opinião pública, nomeadamente utilizando uma arma que agora começou a aparecer em Portugal. Quem critica o governo Netanyahu é antissemita. E, portanto, é o velho antissemitismo histórico baseado na perseguição às comunidades judaicas na Europa Central, enfim, na verdade em todo o mundo, pelo fundamentalismo cristão, que é agora evocado para defender a impunidade de um governo genocida. Ora, vale a pena referir que o antissemitismo é a justificação de Netanyahu para destruir palestinianos. Os palestinianos são tão semitas como as populações israelitas. São vários povos que são povos de origem semita. E esta forma como o governo Netanyahu autoriza, estimula e pratica a morte dos palestinianos por serem palestinianos é a expressão máxima do antissemitismo que se pode conhecer. Já houve pogroms no passado, já houve destruição de comunidades, já houve perseguição por razões religiosas. Aqui é a destruição étnica total. 2,5 milhões de pessoas viviam naquela prisão a céu aberto, que era Gaza amuralhada e vigiada pelas tropas israelitas. Agora o governo Netanyahu quer destruí-los, quer matá-los, quer afastá-los da sua terra aos sobreviventes, deixando um rastro de morte. E matá-los pela única razão de que são palestinianos. É tiro ao alvo, o que quer dizer uma expressão de hipocrisia e de violência, de crueldade antissemita como nunca se conheceu no século XX e, porventura, desde a Segunda Guerra Mundial. O responsável é Netanyahu. Ele é o chefe do antissemitismo dos dias de hoje. O segundo tema que quero tratar hoje aqui neste tabu é o resultado das eleições dos Açores. E, na verdade, algumas das comparações tão difíceis que elas são com a realidade nacional. Os números em si mesmos já estão bem conhecidos. Houve um aumento da participação, uma redução da abstenção em cerca de 5 pontos percentuais, o que beneficiou sobretudo a extrema-direita, num contexto em que a Aliança Democrática, a coligação do PSD, CDS e PPM, saiu vencedora. E aqui começam, aliás, já muitas diferenças entre a estrutura eleitoral, a história eleitoral dos Açores e o que se passa no conjunto do país. Porque nos Açores os dois grupos predominantes, o Partido Socialista e a Aliança Democrática, andam à volta, no caso da AD um pouco acima dos 40%, nenhum desses polos políticos se aproxima dos 30% na votação nacional. Há uma diferença no total de cerca de 20%. Portanto, há uma diferença muito substancial. A história dos Açores tem sido, ao contrário da história do continente, uma sucessão de governos muito estáveis por muito tempo. Mais de 20 anos Mota Amaral, o PSD, 20 anos do Partido Socialista e agora uma reeleição do governo de Bolieiro. Portanto, os governos têm tido a capacidade de se manter no poder e, quando caem, é porque se derrotam a si próprios. Não foi o caso deste, e o governo do PSD, com os seus aliados pequenos, acabou por ser reempossado nestas eleições. No entanto, sem maioria absoluta. Até agora teve essa maioria absoluta no mandato que cessou pela queda do governo, porque tinha um apoio do PAN, do Chega,
da Iniciativa Liberal e um acordo com o CDS e o PPM. Este conjunto de partidos tinham acordos assinados, que aliás foram depois violados pela Iniciativa Liberal e por algumas manobras do Chega. Chegamos a eleições e o PSD ganha. O Partido Socialista perde, os dois partidos que à esquerda elegem deputados, o PS e o Bloco de Esquerda, têm algum recuo e a direita sai vencedora. Mas sai vencedora em condições que vale a pena pensar um pouco sobre elas. Porque não tendo maioria sequer com a Iniciativa Liberal, que já lhe passou uma rasteira, ou com o PAN, que se oferece sempre neste contexto para uma aliança com a direita, mas isso não basta para fazer uma maioria absoluta. E, portanto, o governo do PSD tomará posse na incerteza do que vai ser o futuro. Para já, a sua única preocupação, não tem mais nenhuma, é proteger Montenegro em relação às eleições nacionais. E, portanto, evitar a percepção de que o PSD, na primeira esquina, se alia com o Chega. Se o faz nos Açores, já o fez, porque é que não havia de voltar a fazê-lo no continente, coisa que é o cenário de pavor para Luís Montenegro, porque sabe que perde muitos votos ao centro, que não querem que a direita vá cair nos braços da extrema-direita. Portanto, ele quer evitar, adiar. E, portanto, a declaração que resulta da noite eleitoral é formar um governo sem essa maioria. Só que a maioria vai ser precisa quando houver um orçamento. E aí terá que fazer um acordo com o Chega. Ou esperar que o PS se abstenha e deixe passar este governo por razões de tática e de manobra política e eleitoral. Na verdade, é isso que Montenegro e Bolieiro têm vindo a sugerir. O Partido Socialista agora tem que se calar e deixar este governo, ou então fazemos um acordo com o Chega e, atenção, nós já somos capazes, já o fizemos no passado, assim foi. Ora, esta pressão sobre o Partido Socialista, que já divide o Partido Socialista, já há dirigentes do Partido Socialista a dizer, sim senhor, deixamos andar ou apoiamos desta forma discreta o governo do PSD, outros dizem não, dissemos que não aos eleitores e, portanto, temos que cumprir a nossa palavra e opor-nos a medidas que, aliás, são de empobrecimento da população açoriana e de favorecimento de uma teia de negócios que já se viu o que deu na Madeira, veremos o que dá nos Açores. Entre o talvez, o sim e o não, o Partido Socialista divide-se. Mas o Partido Socialista quer evitar essa leitura a nível nacional, Montenegro quer adiar essa leitura a nível nacional. E até porque fica preso nesta armadilha. Veja bem, ao pedir ao Partido Socialista que apoie este governo ou que permita que este governo tenha o seu poder, exerça o seu poder, mesmo com uma minoria no Parlamento Regional dos Açores, o que Montenegro está a dizer é que se o resultado eleitoral fosse o inverso nas eleições de 10 de março, ficaria obrigado a fazer esse apoio. Ou seja, se o Partido Socialista, com 30% ou 32%, que a sondagem lhe tem vindo a indicar, fosse ainda assim tão longe da maioria absoluta, o partido mais votado e a AD ficasse atrás, então a AD teria que fazer no conjunto do país o que está a pedir ao Partido Socialista que faça nos Açores. E, portanto, os vencedores de ontem podem ser os derrotados de amanhã. E a política que estão a apresentar para confirmar o seu poder pode ser aquela que confirma o poder dos seus adversários nas eleições do dia 10 de março. Esta tentativa, em todo o caso, de governar com uma espécie de bloco central implícito ou de apoios mútuos, porque responderia assim à instabilidade do sistema e do regime político, é autodestrutiva. E, na verdade, é autodestrutiva pela mesma razão pela qual o PSD sempre disse que não queria essa solução, ou Pedro Nuno Santos sempre disse que não queria essa solução. Não queria voltar ao Bloco Central. Porque qualquer solução desse tipo é uma avenida aberta para o reforço da extrema-direita, na verdade, que subiu nos Açores, muito menos do que o que esperava. Na noite eleitoral, Ventura, sempre muito enfático, chegou a anunciar 8 deputados, na verdade teve 5, é um significativo aumento da sua votação, mas está longe de saber como é que pode usá-la para determinar aquele governo. Já agora uma última palavra também sobre as sondagens a nível nacional.
no fim de semana passado, foi publicada uma sondagem do Expresso. Ela é diferente das outras numa única particularidade, é que dá uma vantagem maior da soma da direita e da extrema-direita em relação à soma do PS com os partidos de esquerda. Outras sondagens que não dão resultados tão diferentes, exceto em alguns partidos, enfim, no PSD e no CDS e no PS não dão resultados muito diferentes, mas indicam uma muito maior proximidade entre esses dois polos, à esquerda e à direita, de 49 para 51 e não uma diferença de 10 pontos percentuais, como sugeriu o Expresso. Estamos, no entanto, a mais de um mês das eleições e é muito difícil fazer estas projeções. Duas coisas, no entanto, são certas. Nem o PSD tem maioria absoluta, nem o PS, que está um pouco à frente, terá maioria absoluta. Isso não acontece. O que significa que qualquer destes partidos não pode fugir à explicação sobre o que vai fazer depois das eleições. Se vai procurar que constitua uma maioria parlamentar que dê estabilidade e capacidade de resposta política e de execução de políticas ao governo, nomeadamente nos orçamentos, ou se vai fazer o jogo político que, na verdade, conduziria muito rapidamente a novas eleições e precipitaria um regime de instabilidade e de falta de respostas políticas. Portanto, o primeiro facto absolutamente claro é que nem PS nem PSD têm maioria absoluta, estão mais longe do que nunca desse resultado. E o segundo facto é importante também, é que a direita já não é o que era. A direita já não é um PSD com um CDS à sua volta, a direita é um bloco da direita tradicional face à extrema-direita, com expressão eleitoral significativa e ganhando muito terreno ao PSD e ao CDS. E esta grande mudança do mapa político vai ter consequências que, aliás, exigem muito à esquerda do ponto de vista da capacidade de mobilização, de respostas alternativas, de capacidade de combate, de capacidade de pontes e de convergências para conseguir impor o respeito por medidas fundamentais ou caminhos para medidas fundamentais que, da habitação à saúde, da transição energética até ao emprego e ao salário, possam determinar a confiança da maioria do povo português para responder a estas dificuldades e a estes jogos políticos. Só a democracia e as eleições o podem fazer e oxalá o façam. Falei-vos agora mesmo da necessidade de compromissos e de respostas, ou seja, políticas claras que respondam às pessoas. O debate sobre a segurança social é um dos mais importantes e é aquele que eu vou começar por tratar neste segundo episódio de Um Pouco Mais de Azul. Depois, noutros, falarei de salários, de emprego, de precariedade, de saúde ou de habitação. Mas as pensões têm sido um dos temas de um debate em que têm sido apresentadas novas propostas e que, aliás, ainda se mantém numa certa bruma misteriosa. Há duas razões para isso. A primeira é que ninguém conhece os números exatos da segurança social, os relatórios são publicados com muito atraso e com informação agrupada que não permite conhecer os detalhes. Ninguém sabe hoje, por exemplo, quantos são os pensionistas. Sabe-se quantos são os pensionistas da segurança social do regime geral, sabe-se por escalões, já direi uma palavra sobre isso, sabe-se o número de pensões de sobrevivência, que se chamava pensões de viuvez, mas o valor exato da acumulação das pensões, porque uma pessoa pode ter uma pensão porque se reformou em função da idade e, sendo viúva ou viúvo, pode ter o que corresponde à pensão de sobrevivência. E, portanto, há uma soma das duas pensões, muitas vezes muito pequenas, aliás, como vamos ver. Mas o número exato total das pensões é conhecido, o número total dos pensionistas, havendo algumas pessoas que têm essas duas pequenas pensões, esse não é conhecido. E é espantoso que assim seja. O que quer dizer que todos os cálculos que se possam fazer são aproximativos. Em todo o caso, eu começaria por registar que há uma grande mudança do sistema de segurança social ao longo do tempo. Há 60 anos, se considerássemos as pessoas que descontaram menos de 15 anos para a segurança social, eram 30%, 29%. Agora, são 13%. É muito menos de metade. Por uma razão muito evidente.
é que muitas pessoas, mulheres que faziam trabalho doméstico, ou mulheres e homens que trabalhavam na agricultura, não descontavam para o sistema de segurança social. Eram excluídos e por isso depois, aliás, chegavam à sua idade, à sua terceira idade e tinham pensões baixíssimas, tinham as pensões mínimas do sistema, eram muito pobres depois de uma vida de pobreza e de sacrifício. Isso tem vindo a reduzir-se porque o sistema de segurança social abrange mais pessoas e porque, naturalmente, as gerações dos últimos 50 anos da democracia já estão mais protegidas desse ponto de vista, apesar de tudo, havendo muita pobreza. Para vos dar um número que é conhecido, no regime geral, até 443 euros, há 1.340.000 pessoas. Até 443 euros. Alguns, aliás, com muito menos, com 200 e poucos euros. E para vos dar a comparação, com mais de 5.318 euros, há 2.100 pessoas no sistema público. Depois há, enfim, toda a gente ouviu falar daquele caso do banqueiro que recebia 40.000 euros de pensão por mês do banco que tinha dirigido. Mas essa é uma pensão paga por um sistema privado. Há privilégios monumentais nesse sistema privado por pessoas que decidiram em função de si próprios, que decidiram em juízo de causa própria. Mas no sistema público são 2.100 pessoas. Agora, são muitas no sistema mais baixo. E, portanto, quando comparamos o limiar de pobreza, que em 2022 era de 507 euros, vamos ver os dados finais para 2023, quando comparamos esta faixa, que seria o mínimo para não ser considerado pobre em Portugal, 507 euros, que é um valor muito baixo, as pensões médias estão abaixo disso. Por exemplo, a pensão de viuvez de sobrevivência é 257 euros, portanto é metade do valor do limiar de pobreza, e as pensões de velhice, as pensões por idade, que as pessoas passam a receber em função do que contribuíram ao chegarem aos tais 66 anos e vários meses, a média era de 498 euros. Claro que há pensões acima, há muitas abaixo, a média está abaixo do limiar da pobreza. É por isso que no combate à pobreza e no combate ao respeito pela vida das pessoas que trabalharam a vida inteira, a reforma do sistema de pensões, o financiamento do sistema de pensões e a segurança do sistema de pensões é tão importante. Vejam o PSD, Montenegro, a dizer: eu quero reconciliar-me com as pensionistas e os pensionistas. Claro, o PSD e o CDS, quando estiveram no governo, cortaram o subsídio de Natal. Tentaram reduzir as pensões e o Tribunal Constitucional, aliás, impediu-os. Mas o corte funcionou. E, portanto, os pensionistas têm medo do PSD e do CDS e o Luís Montenegro tem esta preocupação. O Partido Socialista, há um ano atrás, dizia que se os pensionistas fossem aumentados de acordo com a lei que se tem que aplicar, que é um aumento no mínimo pela inflação, então o sistema de segurança social perderia 13 anos de sustentabilidade e, portanto, era preciso alterar a lei para que, quando houvesse alguma inflação, os pensionistas ficassem a perder em termos reais, ou seja, o seu aumento fosse mais pequeno do que o aumento do custo de vida e dos preços do supermercado. O Partido Socialista percebeu que isto era uma chantagem, que aliás era um insulto aos pensionistas, é dizer, que eles têm que empobrecer pelo facto de haver inflação que os atinge, aliás, mais do que qualquer outra parte da população, era um insulto. E, aliás, era uma conta falsificada, era uma fraude. E, portanto, o Partido Socialista agora procura recuar como o PSD procura recuar. No entanto, as propostas destes dois partidos não foram ainda apresentadas. E ao longo desta semana em que é emitido este segundo episódio, essas propostas ainda não tinham sido publicadas quando nós gravamos. As que foram publicadas foram as do PCP, que procura um aumento de pensões, não fez um cálculo sobre esse efeito, mas Eugénio Rosa, que é um economista do PCP, que tem trabalhado muito sobre segurança social, contabilizou em 3.600 milhões de euros o custo dessas propostas. Que seria, portanto, um valor pesado do ponto de vista da segurança social. Veremos como é que vai ser, como é que surge a proposta do seu financiamento. Do PSD conhece só uma proposta, que é aumentar
os rendimentos de quem tem complemento solidário de idosos, 170 mil pessoas, com um custo de cerca de 130 milhões, até ao salário mínimo nacional. Mas é um universo muito pequeno, muito pequeno. Não há um em cada 10 dos pensionistas que seja abrangido por esta proposta. O Bloco de Esquerda apresentou uma proposta, essa com contas, que era de aumentar para todos os que já descontaram pelo menos 20 anos, aumentar até ao limiar de pobreza, os tais 509 euros do ano passado, provavelmente os 540 euros 524 euros de 2023. Isso teria um custo de 578 milhões de euros. É um custo pesado, mas totalmente realizável neste contexto, a que, aliás, se acrescem depois outros custos, como, por exemplo, a ampliação do complemento solidário de idosos, anulando a cláusula que obriga os filhos a prestarem contas como se fizessem parte do rendimento dos pais, sendo adultos e, enfim, tendo a sua vida própria. Ou reduzindo o peso sobre as pensões, que era imposto por um fator de sustentabilidade que acrescentava alguma penalização às reformas antes do seu prazo normal. Portanto, todas essas alterações devem ser olhadas com muito cuidado para responder às dificuldades dos pensionistas e para permitir que a segurança social mais forte possa garantir a segurança a estas pessoas. E há finalmente a proposta da Iniciativa Liberal, que é a proposta mais estapafúrdia que se pode imaginar. É que, na formulação que surgiu nas últimas semanas, que as empresas deixassem de pagar segurança social. Os trabalhadores descontam, as empresas deixam de pagar. É um mistério saber se os trabalhadores passariam a descontar muito mais do que os 11% que pagam agora, mas o que se sabe é que se as empresas não pagassem à segurança social, o rombo nas suas contas era de 18 mil milhões. Num total de 26 mil milhões. Portanto, mais de 2/3 da verba da Segurança Social desapareceria. E o que significa que o sistema de pensões entrava imediatamente em ruptura e ficava imediatamente deficitário, e muito mais deficitário ficaria no futuro. Portanto, na verdade, o que a Iniciativa Liberal está a propor deste ponto de vista é o primeiro passo, e um passo gigante, para a privatização do sistema de segurança social. E os pensionistas poderão perguntar-se, quem hoje está a trabalhar e quem tem 20 anos, e tem 30, e tem 40, e está ainda há 40 anos da reforma, ou há 30 anos da reforma, poderá perguntar se quer mesmo que a sua pensão seja decidida por um casino de valores bolsistas e de especulação bolsista, de altos e baixos do valor da bolsa. A resposta a essa questão é muito importante nesta campanha eleitoral. Eu hoje queria falar-vos de Dias Perfeitos, o último filme do Wim Wenders, que, não desfazendo, não é só um belo filme, é também um filme belo. E é um filme belo porque se submete à minúcia das coisas simples como a música, o seu poder, o poder da música, mas também coisas simples como os silêncios, e de facto pouco fala a personagem principal do filme, coisas simples como a luz, a sombra, a atenção dada a cada um dos sentidos. Eu penso que este filme acaba por ser um apelo à lentidão consciente que devemos ao mundo. No entanto, há no filme ali uma angústia a latejar, uma espécie de ecos do tumulto da vida e deste vórtice temporal em que vivemos e que, de alguma maneira, nos impede de nos apropriarmos do mundo e de nos apropriarmos do mundo com uma atenção lúcida. Naquilo que eu chamo a sua serenidade aparente, uma serenidade que é só aparente, Dias Perfeitos é também um filme inquieto. O equilíbrio, e reparem que o meu crónico pessimismo faz-me desconfiar de outras palavras, como felicidade ou perfeição. O equilíbrio é aquilo que no filme torna os dias minimamente suportáveis, a menos, podemos dizer. Mas reparem que um fio esticado, um fio que esteja em tensão, vai estar sempre na iminência de rebentar.
Koji Hakusho, que foi vencedor do prémio de melhor ator em Cannes deste ano, é quem dá corpo no filme ao protagonista. O protagonista chama-se Hirayama e é uma personagem que cumpre meticulosamente a sua rotina diária e cumpre-a numa notável orquestração do tempo. Bem, todos os dias Hirayama desperta e desperta ao som da vassoura, da varredora de ruas raspando o asfalto, depois arruma a esteira num quarto muito despojado onde dorme. Aliás, só se vê uma esteira no chão e uma fiada de livros a todo o comprimento. Veste depois a farda, apara o bigode no lava-loiças. Curiosamente, já vamos falar disso, já vou falar disso, a casa não tem WC. Depois rega cuidadosamente as plantas, entra na carrinha van azul e no lapso de tempo, e é sempre o tempo que está em causa, no lapso de tempo até chegar ao seu local de trabalho, a banda sonora do filme é a banda sonora das cassetes de rock dos anos 60, dos anos 70, que ele vai inserindo no leitor de cassetes da carrinha. E aí passamos por músicas de Patti Smith, Van Morrison, Nina Simone, Rolling Stones também, The Animals e, claro, o Lou Reed com Perfect Day, que vai emprestar, de alguma maneira, vai emprestar o título ao filme. A profissão de Hirayama é, então, limpar os sanitários públicos de Tóquio. E sim, é esta personagem que tem como livro de cabeceira o Som e a Fúria, de Faulkner. Tem, por sinal, um sentido musical muito apurado, não é? Como se viu. Esta personagem limpa casas de banho públicas e a verdade é que cumpre esta tarefa com aquela lentidão demorada de quem cuida de cada pormenor da sua função. Mas o que me parece interessante é que este é um ótimo ponto de partida, o facto de ele limpar casas de banho é um ótimo ponto de partida para documentar a arquitetura e o design dos lavabos públicos de Tóquio. Eu aqui gostava de fazer uma pausa no cotidiano de Hirayama, para sublinhar o modo como Wenders acaba por fintar com elegância qualquer banalidade de leitura que pudesse resultar desta circunstância. E aqui há que ter um bocadinho de atenção. Não se trata de mostrar, eu queria evitar esta leitura, não se trata aqui de mostrar como homem culto, um homem de refinado sentido musical, leitor, apreciador das coisas simples, consegue ser até feliz e ter dias perfeitos, mesmo limpando casas de banho. Não é esse o objetivo, de alguma maneira, ou a leitura que se pode fazer deste facto. Podia ser esse o percurso do filme, mas quanto a mim, não é nem de longe. Parece um modo implícito de dar oportunidade ao espectador e ao espectador ocidental de se espantar com a rigorosa estrutura arquitetónica daqueles sanitários públicos, não é? E dos seus pormenores, das suas pormenores futuristas, de alguns edifícios futuristas, mesmo tecnológicos, com materiais muito variados, madeiras, designs raros, tudo perfeitamente harmonizado e enquadrado no ambiente paisagístico da cidade. Não é por acaso, julgo eu, que no ensaio como o Elogio da Sombra, que entre nós está traduzido pela Margarida Gil Moreira, mas não é por acaso que em Elogio da Sombra o escritor Junichiro Tanizaki nos lembra as retretes japonesas desta forma tão significativa, e eu passo a ler. Na verdade, estes locais, as casas de banho, convêm ao canto dos insetos, ao gorjeio dos pássaros, também às noites de luar.
é o sítio mais adequado para saborear a pungente melancolia das coisas em cada uma das 4 estações. E os antigos poetas Daikai conseguiram encontrar aí inumeráveis temas. Não é por isso descabido pretender que foi na construção das retretes que a arquitetura japonesa atingiu o auge do requinte. Os nossos antepassados, que poetizavam todas as coisas, tinham paradoxalmente conseguido converter as casas de banho num local de extremo bom gosto. Aquilo que deveria ter por finalidade ser o mais sórdido e, devido a uma estreita associação com a natureza, esbatê-lo numa profusão de delicadas associações de imagens. Comparada à atitude dos ocidentais, que deliberadamente decidiram que o lugar era sujo e que era mesmo preciso evitar fazer-lhe a mínima alusão em público, a nossa é infinitamente mais sábia, pois, na verdade, penetramos aí no âmago do requinte. Esta citação foi demorada, não é? Mas reparem, afinal estamos a aprender que não tem mal nenhum emprestarmos mais tempo ao tempo e não tem mal nenhum emprestarmos tempo ao tempo quando nos queremos acercar de ideias. Portanto, foi importante fazer esta citação longa e penso que são importantes estas palavras de Tanizaki a propósito deste filme de que estou a falar, do Wenders, para se entender a minúcia meticulosa que Hirayama, o protagonista, deposita na limpeza perante aquela exibição, que é magistralmente serena, daqueles edifícios. Isto acaba por ter um alcance muito particular, penso, na engrenagem, ou naquilo que eu chamo a engrenagem simbólica deste filme. Mas vou continuar um bocadinho e prosseguir neste cotidiano que estava a contar-vos, neste cotidiano de Hirayama. Na pausa para o almoço, ele senta-se sempre no mesmo banco de jardim, comendo maçãs e observando a luz que consegue esgueirar-se por entre a folhagem da copa da árvore que está à sua frente. Todos os dias, com uma antiga máquina analógica, com um filme a preto e branco, aliás, fotografa a folhagem e é de alguma maneira testemunha de que a diversidade mutante dos dias pode dever-se a pequenos pormenores quase imperceptíveis, que quase não se notam. Komorebi é a palavra japonesa que significa exatamente o jogo de luz e sombra por entre as folhas das árvores e que é evidentemente sempre diferente a cada momento. Eu acho incrível haver numa língua, numa cultura, uma palavra para a atenção a este pormenor. Isto pode ser algo até que nos espanta um pouco, mas como à parte, note-se que a própria língua portuguesa também está cheia destes exemplos, que só não são estranhos para nós portugueses. O linguista Marco Neves, neste livro muito interessante que se chama A História do Português desde o Big Bang, chama a atenção, por exemplo, para uma palavra em português que significa simplesmente, de uma forma muito específica, a primeira relação sexual de um casal depois do casamento. É a palavra consumação. Portanto, há palavras que aparecem de acordo com as necessidades da língua. Portanto, não nos pode admirar que na cultura japonesa haja esta palavra única, komorebi, que os ocidentais nunca sentiram sequer necessidade de inventar. Agora, o muito curioso no filme é que esta informação, este nome komorebi e o seu significado, só nos é transmitido
mesmo nos segundos finais do filme, não é? Mas nos segundos finais, mesmo depois da ficha técnica, a que somente vão aceder, não é? Exatamente aqueles espectadores que se entregam, no fundo, que se entregam ao tempo. Há aqueles espectadores que vão permanecendo na sala, resistentes, não é? Depois de todos os outros, mais impacientes, se terem retirado, quando ainda às escuras, não é? Começam a aparecer os créditos finais. Só este espectador, aquele que fica mesmo até ao fim, que se entrega ao tempo, é que tem acesso a esta explicação da palavra Komorebi. Portanto, Dias Perfeitos é um filme que não expressa somente uma relação com o tempo, de facto obriga-nos, de alguma maneira, a experimentá-la. Bom, depois do seu dia de trabalho, Hirayama entrega-se aos prazeres dos banhos públicos e janta sempre no mesmo local. E lê sempre antes de adormecer, até no dia seguinte, de novo acordar de manhã com o ruído da vassoura no asfalto e recomeçar assim o seu repetitivo ciclo cotidiano. Assim se passam os dias desta personagem numa espécie de suavidade de cristal que só se quebra com estridência quando algo se desvia na frágil rotina dos dias perfeitos. Aos fins de semana há uma outra rotina que se impõe a Hirayama. Ele põe o relógio no pulso, vai substituir a velha van azul pela bicicleta, lava a roupa na lavanderia do bairro, enquanto espera no bar em frente. E aqui é curioso, a música no filme que ouvimos nas cassetes é aqui substituída pelo canto da dona do bar, que canta uma versão japonesa do The House of the Rising Sun. Depois desta espera, Hirayama revela numa pequena loja o rolo das fotos tiradas durante a semana. E em casa, já depois das plantas regadas, vai meticulosamente selecionar as fotografias e guardá-las. O certo é que Hirayama tem um longo arquivo fotográfico de Komorebi, ou seja, registros diários da luz que se vai infiltrando na folhagem da tal árvore. São diferentes, todas as fotos, no fundo, na sua própria semelhança. De noite, Hirayama lê antes de dormir sempre. E mais uma vez aqui a ausência de tecnologia, a persistência nas velhas cassetes de música, a fotografia analógica e a preto e branco, a renúncia à televisão, a renúncia a outros artefactos tecnológicos, também não significam no filme uma espécie de facilitista nostalgia dos tempos antigos. Por si só, não é esse a leitura, aliás, porque a cada momento Wim Wenders acaba por montar guarda e fintar tudo o que possa ser entendido como trivialidade. Uma enraizada metáfora filosófica acerca da apropriação do tempo como modo de retenção do mundo, isso é que me parece que sim, que pode constituir uma linha de leitura do filme. Aliás, para mim, posso dizer que este filme é isto, principalmente, uma real consciência do tempo passando. E nisso a plena faculdade de atenção ao mundo e à vida. Um tempo outro, que aqui se sugere, um tempo outro e não aquele que nos devora num vórtice. Por tudo isto, Dias Perfeitos é certamente, ou é de uma forma muito evidente para mim, um filme poético, mas não com aquele significado simplista que tantas vezes se associa à palavra poesia. Não por nada de cristalino, de límpido, de suave, sequer por beatamente conforme, embora compreenda que no filme estes aspectos possam parecer sobressair à primeira vista. E isto porque também a poesia que mais me agrada não é aquela que me fala com essa suavidade. A mim mais facilmente me interessam
aqueles poemas que aguçam os bordes do mundo do que aqueles que os tentam arredondar com delicadezas e com luminosidades. Eu penso que este é um filme belo como um poema, porque a beleza se faz de várias cores. A beleza joga-se com vários matizes, joga com a luz, joga também com as sombras. No fundo, é como um cristal, um poema. E quando a delicadeza mais frágil, mais cristalina, não é, se quebra, mais agudo e estridente pode ser o som que daí resulta, não é? E isso acaba por suceder mesmo no filme quando se rompe o equilíbrio do cotidiano de Hirayama, quebrando o fio tenso daqueles dias que nos parecem perfeitamente amenos. Exemplos disso, quando o colega de trabalho se despede, que vai obrigar Hirayama a fazer 2 turnos de seguida, ou um outro exemplo que fazem estalar o cristal destes dias perfeitos. Um outro exemplo é quando a sobrinha, desavida com a mãe, lhe pede guarida. Aliás, e isto é interessante, é a mesma sobrinha que no filme vai lendo em casa de Hirayama o conto A Tartaruga de Patricia Highsmith. E aqui se reconhece, e se vai reconhecendo, aliás, na ansiedade do protagonista do conto. E aqui nota-se um calado e subtil uivo de alerta na referência ao crime violentíssimo que este livro esconde. E quando a mãe a vai buscar, a menina leva o livro consigo. E Hirayama, na livraria do bairro, volta a adquiri-o novamente, repondo o equilíbrio também na sua própria biblioteca. E podemos dizer que talvez seja, então, num livro que melhor se guarda os nuances de cada sentimento. No fundo, cada livro pode ser talvez um exemplo de komorebi das emoções. Diz-nos Peter Handke, no poema A Adoração, que a adoração exige poesia. Também por isso, este parece ser um filme poético. Mas deixem-me explicar também, e de outro modo, a poesia que leio em dias perfeitos. O encontro de um leitor com a poesia é de uma ordem diferente do encontro de um leitor com uma narrativa, seja ela cinematográfica ou seja ela literária. Numa narrativa, o leitor ou o espectador passeia-se como numa paisagem. Aí vai reconhecendo cenários, vai reconhecendo personagens, atos que se vão desenrolando sequencialmente, num tempo que é feito de causas, num tempo que é feito de consequências. Na poesia, tudo se passa de um modo bastante diferente. Podemos dizer que um leitor lê um poema como quem espreita a uma janela num dia de tempestade. Está tudo escuro lá fora e, de repente, cai um relâmpago. E quando cai o relâmpago, toda a floresta se ilumina numa espécie de visão de assombro. Mas de manhã, quando olha pela mesma janela, a floresta, aquela floresta do dia anterior, tinha sido vista à luz do relâmpago, nem sequer se assemelha da paisagem que está agora à sua frente, daquelas árvores desfiladas que sempre vira no conforto natural de toda a sua vida. Eu penso que este é o poder verdadeiro, o poder real de um poema. E é, no fundo, o que nos acontece também ao vermos este filme Dias Perfeitos, de Wim Wenders. Por um lado, obviamente, vamos avançando sequencialmente na narrativa, no cotidiano de Hirayama, o protagonista, mas por outro, vamos sendo surpreendidos a cada momento por relâmpagos na história. Podemos dizer que a música, os silêncios, a luz, a sombra, o tempo, aquela atenção zelosa que exige o estar no mundo para nos tornarmos parte dele, são estas imagens, estas ideias que nos aparecem num clarão e que se ilumina ao vermos dias perfeitos. Aí
e isto penso que é muito importante no filme, somos nós que consumimos o tempo, tornando-o nosso, e não é ele que nos consome em remoinho. Um poeta de atenta sensibilidade ao mundo, aliás, um poeta que, aliás, o diz como se o escutasse, e falo de João Pedro Mércader. João Pedro Mércader, ao referir-se a este filme, Dias Perfeitos, de Wim Wenders, fala-nos de um poema em forma de filme, com qualquer coisa de haiku. Eu penso que é isso mesmo. Portanto, tomo para mim esta definição. Dias Perfeitos pode ser, de facto, um haiku. E, por exemplo, este da Festa Acabou, edição e tradução de Ricardo Marques. Pode ser exatamente este haiku. É realmente assim. Eu nunca reparara no orvalho sobre a erva. E assim acaba por ser Dias Perfeitos. Um filme belo e poético, além de um belo filme. Isto não desfazendo, é claro. Viva! Esta crónica de hoje é um muito singelo apontamento sobre a empatia e o espírito de partilha. Escolhi este enquadramento tendo como fundo as 90 toneladas de mármore com que João Cotileiro evoca a virilidade da Revolução do 25 de Abril, sem precisar de uma voz off que o sopre, que turistifique de algum modo a nossa passagem pelo local. Chamei a esta crónica Espantos Cruzados no Jardim da Manga e, como é óbvio, passa-se em Coimbra. Vagueando eu por Coimbra, justamente com o editor António Batista Lopes, espreitei no edifício Chiado a exposição O Tratador de Dragões Invisíveis, com que o artista plástico, professor e investigador Nuno Fonseca nos apresenta até ao fim de março seres não imediatamente identificáveis, assim povoando de espanto e de beleza as horas que nos sobravam nesse dia reservado à celebração da vida e de outros ofícios, e cujo ponto alto chegaria ao fim da tarde numa conversa, para mim, inesquecível com o cientista Carlos Filhais. Como nos crescesse ainda uma nesga de dia, decidimos espreitar o pátio da Inquisição, parámos um pouco diante da Fonte Nova, atravessámos a rua para o passeio do Jardim da Manga, sentámos ali diante das duas águas das pedras a sossegar os rins. Na mesa ao lado instalou-se, entretanto, um cavalheiro de cabelos e barbas brancas que pousou sobre nós um olhar muito afável, enquanto ia anotando num pequeno caderno, para que se não perdesse, porventura, um qualquer pensamento, talvez um verso de um poema a vir. Foi quando me ocorreu perguntar ao António Batista Lopes, que estudara leis em Coimbra, de onde raio teria surgido o nome do jardim que ali abraça uma bela cúpula entre capelas e colunas no centro de pequenos lagos. E o meu amigo, despachadíssimo, não sei, Fernando, mas pergunto já aqui a este senhor, o cavalheiro das barbas brancas, também não sei, mas vou saber. E logo ali tratou de ligar para representante, presumível representante de uma qualquer entidade tutelar, não obtendo, contudo, resposta esclarecedora, antes o pedido de que ligasse de novo uns minutos depois. E nós, não se masse, deixe estar. O vizinho de mesa era o que faltava. O que se guarda apodrece. O que se dá floresce. Estaria aqui, porventura, a ponta de um fio de histórias e de reflexões, nada na manga. Cuidei de apurar a ocupação do nosso inesperado interlocutor, resposta enigmática: sou um bom rapaz. E a respeito do peso dos dias, depois de desconjurada a palavra idoso, saiu-se com esta: os velhos são aqueles que têm somado várias idades. E cofiando o queixo, desde os 16 anos que uso barbas, estas barbas brancas, já velhas. Regressa o cavalheiro ao livro, cuja leitura tinha iniciado, não sei uma sentença oportuna. O livro, meus amigos, é a coisa mais nova que existe para quem o lê. Toca, entretanto, o telemóvel do nosso vizinho de mesa, na esplanada do Jardim da Manga. Chega finalmente a pretendida explicação que, afinal, soubemos-lo um pouco mais tarde, está ao alcance de uma brevíssima pesquisa na internet. Passando por aquele logradouro, após uma visita mais demorada, porventura, ao Mosteiro de Santa Cruz, cuidou o rei Dom João III que ali mesmo fosse construído um claustro com um jardim em redor e logo tratou de o desenhar na manga do seu próprio gibão. Ora, aí está. Chamaram piedoso a este rei dado ao desenho. Em pouca estima teria o monarca talvez o seu gibão. De qualquer modo, o quadro ilustra a urgência que o rei colocava
no desejo assim explicitado. Consta que o grande João de Roão foi mesmo chamado a domar a pedra que sustenta hoje um monumento classificado no Jardim da Manga, em Coimbra. Tal como a malta das naus, no poema de Gedeão, estando o vento de feição, é claro, vamos ao cabo do mundo, pelote de vagabundo, rebotalho de gibão. Gedeão, o cidadão e cientista Rómulo de Carvalho, deu aulas justamente ali no Liceu Dom João III, em Coimbra, embora por pouco tempo, e terá muitas vezes olhado esta estrutura na dobra do Vergel dos Crúzios, a 2 passos do Pátio da Inquisição. O nome que constava do seu bilhete de identidade incluía também o do navegador que reganhou com o rei piedoso os favores do mar e da corte que haviam esmorecido um pouco com Dom Manuel I. Rómulo Vasco da Gama de Carvalho, eis o nome de batismo do remoto colega de Carlos Filhais. Tantos fios, enfim, tantos fios para formidáveis histórias cruzadas. Pano para mangas, de muito gibão. Lá vamos nós. Muito obrigado, caro senhor, pelo seu cuidado. E o cavalheiro? Ora essa, considero que é meu o que já dei. Está dado e recebido, mas não arregaçado. Muito obrigado ainda assim. E muito obrigado também ao pintor coimbrão, tratador de dragões invisíveis. Ele já fez sua, numa outra exposição magnífica, a arte do floricultor que se achava os pés. Não é coisa pouca. E foi este o segundo episódio de Um Pouco Mais de Azul. Podem nos seguir na plataforma de podcast, subscrever o canal de YouTube, enviar os vossos comentários se quiserem. A música é de Filipe Melo, a realização de Miguel Bordalo, o grafismo de Tiago Tavares, a produção da Joana Louçã.